Na cidade, eu tô querendo corroborar com o que você fala. Crescer, Sim. empreender numa cidade menor ou num bairro menor, eu considero muito mais difícil, porque a clientela é mais restrita, Muito. os empresários Cultura. geralmente se conhecem, Uhum. então você tem lá os Rotary Clubs, alguns grupos, maçonaria até, alguns grupos menores de empresa que se encontram os empresários nos mesmos locais, frequentam os mesmos restaurantes, acaba que todo mundo se conhece. Na capital, não. Capital é um mundo onde você não esbarra com os conhecidos o tempo todo, né? Então é mais difícil. Além de ser difícil, a concorrência ela também é muito maior, Isso. né? Quando eu tive a ideia de ir para Nilópolis, eu saí de uma estrutura, né? Eu tive um declínio financeiro muito pesado com o falecimento da minha mãe. Minha mãe teve câncer em 2015 e a maneira que eu tinha de ajudar minha mãe é trazer minha mãe da região dos lagos e morar comigo, com a Carla. A Carla foi uma potência na minha Cuidar, vida, né? cuidou da minha mãe, cuidou 80% da minha mãe, os 20% que eu podia era mais financeiro, né, e emocional do que presencial, porque eu era gerente nacional, eu era executivo de uma multinacional suíça. Então eu geria 18 estados no país, eu vivia viajando, né? E a Carla, né, cuidava dela e tal. E isso me trouxe um declínio financeiro muito grande, mas eu estava numa multinacional suíça que era a primeira do mundo no que ela fazia, né? Não. E aí eu cheguei um momento e falei, Carla, não tá dando, eu tô morrendo por dentro, tô muito cansado, a gente vivia brigando muito, eu chegava muito nervoso em casa, eu não tava vendo as crianças direito, eu optei em sair da empresa. Então já foi uma escolha ali, uma decisão muito difícil, de você largar um salário alto, ter condições, uma uma certa garantia. estabilidade. Os caras não queriam me mandar embora, né? Eu fiquei negociando em 6 meses, né? Pedindo, me manda embora. Eu falei, cara, a gente não consegue contratar outro. Não que eu seja o melhor, mas... Quando eu saí da empresa onde eu trabalhava também para empreender, porque o negócio já estava... Eu fiquei 2 anos nessa transição. Exatamente. E eles falaram, se eu contratar alguém, né? Um outro executivo, o cara tem que passar por um processo de 2 anos de formação, né? Você tem que ficar para passar. Eu falei, cara, não dá para mim. Eu fiquei 1 ano passando para outra pessoa o meu trabalho, mais ou menos. Eu não passei, mas por uma força maior, espiritual, Deus, enfim, o astral, tocou o coração lá do presidente CEO da empresa. Ele falou, mano, vou te mandar embora, você quer e tal. E aí peguei lá o recurso que eu tinha, né, e falei pra Carla, a gente consegue ter uma sobrevida aí de 2 anos, né, sem ganhar nada, eu vou estruturar alguma coisa. Nós já tínhamos uma empresa de cerimonial de casamento, né, juntos. Hoje é ela sozinha, eu sou empregado dela, né? Hoje ela me faz de... Ela fala... Manda em casa e manda no trabalho. Vai mandar o brinde lá pros padrinhos. Né? Aí eu falei, sim senhora, ok, no rádio, alô, pois não, QAP. Vai né? de costa pra pensar que você tá voltando. Então, assim, né, nos casamentos. E aí eu falei, vamos focar no casamento, né, nos cerimoniais pra não foi, óbvio, que não bombamos como a gente gostaria, né, mas durante um tempo, o recurso que existia dentro dessa empresa pequenininha de cerimonial foi o que suportou a nossa casa, né? E aí eu tive a grande ideia de montar, não foi ideia minha, mas eu tive a ideia, porra, de louco, de montar um coworking numa região extremamente periférica e provinciana, Nilópolis. Eu escolhi a Baixada Fluminense, Ricardo, por quê? Eu ia beber água da fonte pura. Mas você já morava lá nessa época ou morava na ilha Porra ainda? nenhuma, eu morava em Ramos. Eu morava Caramba. embaixo do Morro do Adeus, ali, Uhum. em Ramos. A gente morou próximo do Complexo do Alemão, num apartamento, e depois fomos para outro apartamento próximo da mãe dela, ali na região do Então, Morro do Adeus. a ida pra Nilópolis já foi pra empreender mesmo. Foi para empreender. Eu larguei tudo, né? Fui antes. Eu fiz um estudo, né, local, vi Nova Iguaçu, São João de Meriti e tal, porque eu queria sair do eixo da capital, né? Porque da capital podia abrir um coworking em qualquer outro lugar, concorrente meu, não que seja ruim, mas a concorrência é muito dinâmica. E na Baixada Fluminense não você ia ser o nada, primeiro. né? Fui conseguir. Quem bebe água primeiro, né? Quem chega no Rio bebe água mais fresca. Exatamente. Então, eu fui o primeiro coworking da Baixada Fluminense. Hoje eu sou o maior coworking da Baixada Fluminense, né? Estou estabelecido em Nilópolis, a gente teve um crescimento absurdo.
Graças a Deus, a gente sofreu muito na pandemia em 2020. Em Imagino. 2021, a gente conseguiu quintuplicar o nosso faturamento por conta de uma estratégia comercial, assim, excepcional. Qual foi? Conta pra gente. Então, vou contar. Já que estou indo né, na pegada. Você, obviamente, sabe como funciona a estrutura de um coworking, né? As Sim. estações de trabalho. Não vou citar o nome das outras grandes empresas, porque até eu quero fazer negócio com elas daqui a uns 3 anos. Quero vender a minha empresa para elas, né? Ser um uma sócio estratégia. acionista é bom, né? Eu tenho essa meta, é uma meta minha de quando a minha empresa chegar num valor de mercado que eu entendo que é considerável, eu vou fazer uma oferta para essas empresas. Se fecharem ou não, não importa, a empresa vai girar. Eu hoje tenho a mentalidade que qualquer negócio eu vendo. Se É. qualquer pessoa quiser comprar a minha Claro. empresa, eu vendo. Quer comprar o Porque, podcast, irmão, eu vendo. Porque assim, se deu certo em Nilópolis, dá certo em qualquer buraco do estado Sim. inteiro, né? E tem um processo aqui que você... toda empresa que a gente monta tem um processo que tem valor, né? Exatamente. E aí, eu vendendo, eu tenho capacidade de montar outra coisa igual ou melhor. Porque eu já passei por um processo de maturidade. Esse ato que tem do empreendedor de formar algo, sair do 0 para o 1, é o que é o problema. Quando tu chega no 1, tu chega no 10 com muito mais velocidade. E eu aprendi a chegar no 10, né? Eu demorei, foi um processo muito doloroso para mim, para Carla, que trabalhou, ficou ali dia a dia comigo até 2 anos atrás. Éramos nós que lavávamos os banheiros do coworking, fazíamos faxina, né? A Carla ia para lá sempre, fazia recepção, e-mail, financeiro, tudo, né? E aí Deus me enviou um cara numa palestra, eu me tornei sócio desse cara. 1 ano depois eu fiz uma oferta para ele comprou a metade da minha empresa, o Alexandre. Hoje é meu sócio, somos eu e ele meio a meio. E aí, né, voltando um pouquinho, né, eu bebi... Dois casamentos, né? Tem o com a Carla e tem o outro com o Alexandre, porque com o meio a meio é Alexandre, casamento. Porque as decisões têm que ser colegiadas. Então... Exatamente. Então, assim, eu bebi a água mais fresca, né, e ninguém montou uma estrutura como eu montei, cara. Ninguém montou. Então, como funciona a estratégia do coworking? Você aluga lá o teu espaço, paga tudo, né? IPTU, condomínio, né? O aluguel, energia elétrica, serviços gerais, né? Limpeza, manutenção. E a maioria dos coworkings que tem no estado, eles cobram em torno de R$550 a R$1.200 uma posição para uma pessoa trabalhar lá. É igual aqui, gente. Essa cadeira é até parecida com a que eu tenho no escritório, né? A pessoa senta, bota o notebook, trabalha, tem tudo ali, beleza e tal, de segunda a sexta ou segunda a sábado, e te cobra de R$550 a R$1.200. Eu nasci como empresa, não existiam os coworks ainda, em 2000 e alguma coisinha, 2004, por ali, 2003, quando eu fiz o primeiro evento corporativo,